Eu fico muito feliz. Olha, esse já é o meu presente de Dia das Mães. Ai, que bom. Deu boa. Deu boa. Agora falta do aniversário, né? Que Missão caiu quase junto. A gente grava um outro podcast, pode ser? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso Fala Mais, podcast para trazer personalidades, personagens aqui da nossa região oeste de Santa Catarina. O Jonathan já começou a se estourar e hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. A gente vai conversar com uma personalidade muito influente, pelo menos em nossas vidas, né? Uma autoridade. A dona Mara Regina Batista, deixa eu respirar aqui, da Silva Copini. Vocês conhecem ela por Mara Copini, a gente conhece ela como mãe. É isso aí, especial Dia das Mães, né? Nosso podcast, nosso Fala Mais, especial Dia das Mães, semana que antecede o domingo de Dia das Mães, e a gente vai conversar um pouquinho com essa Mara. Personalidade aí em nossas vidas, pelo menos, saber um pouquinho da história dela. Como é que tá, mãe? Tudo bem? Tudo bem, vocês, meninos? Olha, é um prazer muito grande, uma imensa satisfação estar aqui, tá? É um orgulho muito grande também, acima de tudo. Que bom. Então é isso, né? Então é isso, obrigado. Esse foi o nosso Falar Mais. Para quem não sabe, então, a gente vai ouvir um pouquinho da história de vida aí da Dona Mara. Para quem não sabe, ela foi radialista durante muitos anos aqui em Ponte Serrada, né? Isso aí. Atualmente é professora e a gente quer ouvir, então, eu acho que dá para a primeira questão para a gente trazer para você responder para o pessoal, é falar um pouquinho de, por exemplo, como é que você se tornou professora, como é que foi os teus primeiros passos, né? Que idade você tinha? Porque os primeiros passos foram no rádio, né? Então, a questão da docência, né? Que é estar na sala de aula, aconteceu quando foi depois, né? Nem eu não sei a história da minha mãe. Conta aí, então. Pois é. Então, em 1983, eu me formei no magistério, né? Habilitava para as séries iniciais. Aí, então, eu comecei a trabalhar como professora, mas, simultaneamente, eu já trabalhava na Rádio Nambá, no período vespertino. E pela manhã, então, eu ia numa escola do interior, em Linha Alegre, e lá eu trabalhava como professora de anos iniciais. Mas antes começou no rádio, antes da escola. Isso. Já estava na rádio, né? Já estava na rádio. Em 83 tu se formou no magistério, mas então antes... Já estava na rádio. A rádio foi a tua primeira profissão? Foi a minha primeira profissão. Que idade você tinha? 16 anos. Era menor ainda. Era de menor ainda. Naquela época, menor podia trabalhar. Tu começou com 12, né? É verdade. Na rádio também. Mas já era Nambá o nome? Sempre foi Nambá? Sim, sempre foi Nambá. Como é que foi assim, você começou a trabalhar na rádio? A partir de que momento você mandou currículo? Partiu de quem a iniciativa? Não. Foi sua? Foi... Assim, eu tinha um tio que trabalhava na rádio, segundo o tio de vocês também, o inesquecível, o saudoso Sérgio Favreto, né? Tio Sérgio, baterista. Isso, ele era baterista, músico. E ele ele fazia um programa na Rádio Nambá. E a gente, como a rádio era nova, né? Era tudo novidade aqui para nossa cidade. Poxa, Ponte Serrada tendo uma rádio, uma emissora de rádio, né? Fazia pedidos de música, participava da programação. E numa dessas... Fazia pedido por cartinha, por telefone, exatamente. Eu liguei participando. E o diretor da rádio... Ligou de um orelhão. Na época. Ou da casa da nona. Isso, da casa da nona, exatamente. Da casa da casarão. Nona. Do casarão, antigo casarão. Ali eu participei do programa e o diretor da Rádio Nambá, no dia seguinte, já mandou um recadinho pelo tio Sérgio, dizendo, olha, a voz
da tua sobrinha, eu gostei, e eu vou fazer um convite para ela vir fazer um teste aqui na Rádio Nambá, para ver se dá certo para ela trabalhar conosco. E assim eu fui. Fiz o teste e fui aprovada. E ali comecei o meu trabalho, fiquei alguns anos, depois me casei. Só voltando um pouquinho, esse teste aí foi como? Você lembra como é que Sim, foi? uhum. Eu tive que ler uma notícia, né? Ele me... De jornal, na De época. jornal, jornal escrito na época. Então, colocou assim na minha frente e eu fiz a leitura, né? Ele gostou da minha dicção, disse que eu pronunciava muito bem as palavras e assim eu fui aprovada. E aí já começou a trabalhar no outro dia ou no mesmo dia? No mesmo dia É? já comecei a trabalhar. Uhum. Mas você foi, quando ele te fez o convite, tu tinha, teve essa vontade, tipo, vou mesmo pra ver qual é que é, ou qual que era a tua ideia? Até então eu nem imaginava que eu um dia fosse trabalhar na emissora de rádio, né? Tu não tinha nenhuma pretensão, assim, só ligava lá pedir música, participar do programa, mas... Foi tudo uma surpresa para mim também. Mas aí, como eu comecei ali, então eu já adquiri gosto pela profissão. E que ano que foi isso daí? Esse foi em 82, se não me engano. Tinha 16 anos. Isso. Aí, logo na sequência, então, 82, aí você estava na escola ainda, no ensino médio? Eu estava fazendo magistério, Já né? estava fazendo magistério? Já Sim, tinha eu terminado eu o ginásio na época, né? eu estava no primeiro ano Do magistério. do magistério. Aí se formou em 83, daí já começou a dar aulas também através do magistério. Mas daí foi simultâneo, então dava aula num período e trabalhava na rádio em outro. Exatamente. Uhum. A tua pretensão inicial era dar aula. E acabou sendo o contrário. Você começou a trabalhar na rádio. Isso. E depois... Mas o magistério estava fazendo não por ter uma formação, mas era porque queria dar aula mesmo, gostava. Eu gostava, né? Sempre gostei da área do magistério, né? E depois de alguns anos, então, eu me formei em pedagogia, né? E atuo hoje ainda como professora. O sonho de criança era ser professora ou era ser radialista? Olha, eu trabalhava muito... Quando se formou na creche, né? Os sonhos das crianças, né? Seu sonho é ser... Né? Astronauta, né? Eu trabalhava muito como... Quando a gente brincava, quando criança, a gente tinha o quadrinho, a lousa, né? Eu e umas colegas que, com certeza, se elas estiverem assistindo, elas vão lembrar muito disso, né? E a gente brincava de professora, né? Dar aula. Então, já tinha aquele dom, aquela vontade. Dar aula era uma brincadeira da infância, então. Isso. E uma ideia para trabalhar quando Futuramente, adulta, né? E veio acontecer. E daí você trabalhava na rádio com 16 anos, 17 anos, começou a dar aula. E continuou dando aula por quanto tempo? E até hoje dá aula? Como é que é? Faz uma linha cronológica aí. Aí eu fiquei trabalhando como professora. No período matutino, eu trabalhava como professora. E no período vespertino, eu trabalhava na Rádio Nambá. Depois... Já trabalhava fazendo locução, no caso? Sim, eu já comecei no primeiro dia. Já já me jogaram lá para o microfone e ali eu comecei. E aí, como é que foi encarar o microfone? Tinha que operar lá os equipamentos também ou tinha sonoplastia? Nos primeiros dias, alguém fazia sonoplastia para mim. E nos dias seguintes, eu já fui me habituando, já fui adquirindo experiência, já conseguia fazer a locução e a sonoplastia simultaneamente. Mas aí, para você ter essa profissão aí de radialista, tem que conversar com o público e tal. Você tinha alguma... Afinidade? Alguma afinidade, alguma referência? Se inspirava em alguém? Como é que... Fui buscar. Não tinha nada de referência, claro que a gente acompanhava alguns programas de rádio, né, em outras emissoras, e foi buscando, né, fui me aperfeiçoando, fui adquirindo maior experiência, acompanhando outras radialistas, né, lendo muito
e fazendo alguns estudos referentes à forma de como se comunicar através do rádio. Treinando. Treinando no ao vivo, né? Verdade. Porque a própria lecionar também acaba sendo uma questão de prática para oratória, né? Sim. Porque você precisa se... Comunicar com os alunos, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa foi casando com a outra, contribuindo com a outra, ajudando. Foi uma ajuda mútua, no caso, Sim. o rádio com Uma complementou a outra. Mas Exatamente. na época você tinha mais facilidade para dar aula, para comunicar no rádio? Como é que é? Eu acho que os dois ali. Ali eu já estava inteirada nas duas profissões. Fala mais. Fala mais, é? Pois é. Aí depois, então, de um tempo, eu parei com a escola, parei com a rádio, porque nós mudamos para morar no Mato Grosso, né? E ficamos lá por alguns anos. Novamente voltamos para Ponte Serrada. Novamente eu fui contratada, então, para trabalhar na emissora. Tem um detalhe aí que você era sócia, inclusive, da rádio Isso. ali, né? Antes de ir para Mato Grosso, de a gente ir, né? Eu também fui na época. Eu ainda não existia. Tu foi... Não, você já estava, né? Você também foi, Jonathan. Exato, foi mesmo. Mas conta um pouquinho essa parte da sociedade, porque você entrou trabalhar, fez o teste ali, começou no mesmo dia do teste, inclusive. E aí, como que foi virar sócia da rádio na época? Em que momento, tipo, primeiro dia você entrou trabalhar e disse, não vai ser funcionário, vai ser uma sócia. Foi assim que funcionou? Não. No início, os proprietários da Rádio Nambá eram um casal com uns filhos já adultos, que eram os que comandavam a rádio. Eles eram de Xanxerê, a família Zócoli, e eu fui contratada por eles. Quem me contratou, na verdade, foi o filho do Dr. Zócoli, um advogado muito renomado, né, em toda a região. Eram os dois donos, no caso. Os dois, o casal exatamente. Era o dono da rádio. E passou um tempo, né, eu trabalhei durante 6 anos ali com essa família. Aí houve uma transição, digamos assim. Foi feito eles venderam, eles queriam se afastar de Ponte Serrada, voltar para a terra deles. Então, na época, quem era o prefeito da cidade era o senhor Antoninho Rossi, foi um dos sócios proprietários, o sócio majoritário, né? Antoninho era prefeito na época, então. Sim, Também uma parte foi adquirida pelo ex-prefeito de Vargião, o senhor Anilci Daniele. E as demais partes foram distribuídas em forma de cotas para nós funcionários. Para os próprios funcionários, isso. então. Então, ali eu adquiri, o Nestor também Mas adquiriu. Aí teve que pagar? Pagar, no caso? Não? Ficamos assim um bom tempo trabalhando, sem remuneração. Em troca de serviço para virar sócio. Para conseguir pagar as nossas cotas para a gente se tornar, então, sócio proprietário. Pagava com o salário, no caso, com né? O salário. Com o serviço. Não recebia, né? Não recebia, sim. E pagava em troca do trabalho. Foi assim. Interessante, né? E eram quantos funcionários que fizeram esse... Era você, o Nestor? Eu, o Nestor, o falecido Alaor, né? O ex-esposo da Silvana, que ainda trabalha na emissora Rádio Nambá. Que é sócia, inclusive, hoje, né? Que é sócia. E depois, né, vieram outros. Daquela época, o Nestor, o Antoninho, que é o majoritário ainda, né? E a Silvana, que daí acabou herdando do Alaor ali, que eram os sócios, né? O Tisato, eu acho que entrou um pouco depois. Hoje são 4 sócios, né, da Rádio Nambá, né? Então, o Antoninho majoritário e outros 3. E aí você foi embora para... A gente foi de novo. Eu fui junto, né? Foi Mas tu estava ontem... tu já tinha nascido? Não, ela estava guardadinho ainda.
Ah, não, eu ia dizer Mato Grosso do Sul, né? Mas na Não, época Mato Grosso... foi a primeira... Juína, eu né? também não tava junto, então. Tava. Já Não, tava quando na foi- barriga. Tava guardadinho. Ah, tá. Aham, sim. Entendi. Não lembro. É que Tu não lembra, né? Mas aí conta como é que foi, que ano foi. Por que motivo a ida pro Mato Grosso? Então, havia me casado há pouco tempo, né? E já estava grávida quando a gente resolveu ir para Juína, Mato Grosso, né? Antigamente se falava Mato Grosso do Norte. Lá ficamos algum tempo, depois viemos para cá, na época em que o Jonathan ia nascer, né? Viemos para Ponte Serrada. Com 3 meses de idade, nós voltamos. Eu voltei com ele para Juína novamente. Então, ele Só é um vim nascer em Ponte ponte-serradense. Aham. Na época, né? Hoje eu moro aqui, né? Há muito tempo já, né? Mas na época eu só vim nascer em Ponte Serrada E já voltou pra Juína, e já lá, voltei. Cortatória. Era pra ser Mato-Grossense, então, né? Era para ser um mato-grossense, mas só veio para nascer mesmo aqui. E por quê? Por que eu não pude nascer em Mato Grosso? Assim, as condições da medicina eram bem precárias naquela época. E Juína era uma cidade nova, estava começando. Aí havia toda uma questão de compatibilidade sanguínea entre eu e o pai de vocês. E lá, se você nascesse e tivesse um tipo de sangue do seu pai, não teria aquela vacina própria para que eu tomasse, entende? Então, por isso que eu vim para cá, a gente veio, eu e você, né? Para você nascer, e a gente, graças a Deus, não foi necessário. Não precisou. Não Então precisou. podia ter nascido lá, né? Podia ter nascido lá. Mas era tudo muito difícil naquela época, né? Então, não tinha uns exames apropriados que detectasse se estava tudo ok, Sim. se não havia necessidade. Mas Será que tava tudo ok? Não sei se adiantou muito. Há controvérsias, né? Mas essa ida de vocês, na entrevista passada que a gente teve aqui com o Choi e Bep, né? Eles também são lá residem lá no Mato eles Grosso, moram são lá, né? aqui do Sul, né? São de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Tchó, inclusive, é natural de Ponte Serrada também, né? E contou uma história semelhante, né? Que eles também foram lá na década de 80 com a família pro Mato Grosso para meio que formar, né? Povoar aquela região. Acho que foi mais ou menos a mesma situação, né? Então, eu acompanhei, era Sorriso, né? É. A cidade deles. Exatamente. Mas dando sequência, então, depois que eu nasci, né, com 3 meses, aí um ponto serradense em Mato Grosso, como é que foi a sequência da vida aí? Não deu saudade da rádio, da sala de aula? Trabalhava lá? Como é que... Isso. Muita saudade da sala de aula, principalmente. E como radialista lá, existiam algumas emissoras de rádio, mas eu não tentei nada por lá, né? Até porque eu tinha você pequenino e Eu dava muito trabalho, né? pretendia Dá. ficar mais perto, né? Cuidando de você, dando mais atenção. Tua profissão se tornou ser mãe só. Exatamente. Eu até trabalhei como professora durante uns 3 meses numa substituição lá, enquanto você era pequenino. Mas depois já voltei Isso Juína, né? Era Isso, Juína lá. Né? Juína. Uhum. Pergunta aí, cara. Eu não tenho muita dúvida. Mas é que tá na tua época ainda, não cheguei, né, na história. Daqui a pouco chegam as minhas perguntas. Tá bom, então depois disso a gente resolveu voltar, né, para Ponte Serrada. E aí eu voltei novamente para trabalhar na Rádio Nambá, aí só como radialista. Isso em que ano? 80 Não. Eu já tinha... Que idade, mais ou menos? Vocês ficaram... Eu vou saber daí. Quanto tempo você ficou lá em Juína? Nós ficamos 4 anos e meio em Juína. Então aí por 90. Ficamos um pouco aqui em Ponte Serrada. A gente era como cigano, né? E novamente, pai de vocês,
como era caminhoneiro, foi trabalhar em Campo Grande, aí Mato Grosso do Sul, capital do Mato Grosso do Sul. Agora chegou a tua parte. Então... Isso em 91, 92, por aí. Em 93. Mas daí, o período que você voltou de Juína para Ponte Serrada, vocês voltaram? Você voltou a trabalhar na rádio, então. Sim. Aí trabalhou mais um tempo na rádio, aí depois foram para o Mato Grosso do Sul. Para o Mato Grosso do Sul, exatamente. Nessa época você era sócia ainda da rádio? Não, já não era mais. Quando voltou de Juína? Não. Ali, quando eu fui morar em Juína, eu já me desfiz da sociedade, né? Sim. E aí voltou como funcionária, no caso? Sim, aí, como funcionária. Como é que foi a volta? Você foi até a emissora dizer, opa, tô aqui, posso voltar? Ou eles se descobriram, foram atrás? Eu acho, até a emissora nessa segunda vez. E novamente foi o Antoninho, né, que me acolheu, né, me deu o trabalho e tal. Aí eu fiquei durante um tempo, e nessa volta, quando a gente voltou, que foi para o Mato Grosso, do Sul, que aí o Jefferson nasceu, a gente ficou lá, o Jefferson nasceu em 94, nós ficamos lá uns 3 anos em Campo Grande. Tudo isso? Sim, Porque, até 96, por aí. Você tinha 1 aninho e meio quando a gente veio de Campo Grande para cá. Assim, na metade de 94 até 95 e meio, por aí. Aí eu estava em casa com vocês, né? E uma tarde chegou o meu ex-colega, o Neudite Zato, que eu tenho também muita consideração, né? Foi fazer uma visita e me convidou para novamente voltar. Pela terceira vez. Pela terceira vez, para trabalhar na emissora. Isso já em 96, por aí, mais ou menos. Já tava a gente já estava um tempo morando em Ponte Serrada, né? Não foi logo no início, né? Uns 8 meses nós estávamos morando aqui. E aí, qual foi a tua reação? Nossa, fiquei muito feliz, né? Até porque o rádio fez parte da minha vida em um grande e bom tempo, né? Então, muito feliz. Mas aí nessa época não tinha a sala de aula, né? Você não era professora nessa época? Não estava atuando como professora, não. Trabalhava exclusivo na rádio. Só na Rádio Nambá. E aí ficou um tempão trabalhando só na rádio, quando que voltou para a sala de aula? Isso. Aí quando eu voltei para a sala de aula, foi logo em seguida a minha formação pedagógica, né? Quando eu me formei em pedagogia, que tem um episódio muito triste, lá em 97, o pai de vocês acabou falecendo e tal, 98. né? 98. E eu precisava dar uma guinada a mais nas nossas vidas. Então, eu resolvi fazer a faculdade de pedagogia, né? Porque para ter uma formação melhor na área educacional. E foi aí que eu voltei a dar aula, nesse período. Aí já como pedagoga formada, Isso, já. não só com o magistério. Exatamente. E aí conciliava a rádio com a sala de aula? Com a sala de aula. Novamente, de manhã, trabalhava como pedagoga e à tarde, radialista. Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, que o ano de 94 passou muito ligeiro nessa história. A principal parte o principal evento nem contou, né? Que foi o meu nascimento. Exatamente. Talvez porque não traz boas recordações, né? E ali... Não dá pra xingar aqui, né? Em mente só. E no teu caso, Jefferson, não foi preciso vir para Ponte Serrada, né? Nasci saudável. A gente já estava morando, né, na verdade, capital, né, do Mato Grosso, Campo Grande. Então, as condições de vida lá são muito, na época também, né, eram muito melhores. E estava tudo ok, nasceu perfeitamente bem, não precisou vir para Ponte Serrada, para a gente... Foi uma surpresa para todos, né? Já tinha treinado com o primeiro filho, o que fazia, o que não fazia, né? Como é que cuidar. A experiência já estava melhor, né?
Mas então pode dar sequência. Eu lembro, pegando. Agora eu já faço parte dessa história aí. Pegando a parte da. Quando você foi fazer a tua faculdade de pedagogia e tal, eu tenho recordações de, inclusive, ir junto nas aulas, né? Conta um pouquinho como é que foi esse período, onde é que você estudou, né? Sim, era tudo muito novo vindo para Ponte Serrada, né? A faculdade à distância foi a primeira turma da UDESC formada, essa turma a qual me formei, né? E nós estudávamos, eu não lembro cerca de quantos professores, quantos pedagogos, mas eram cerca de 40 professores que estariam aí se formando na área de pedagogia, como primeira turma de educação à distância em Ponte Serrada, formada pela faculdade da UDESC. Estadual, né? Isso, de Florianópolis. Foi quanto tempo o curso? 4 anos. 4 anos. Foi uma graduação normal, como se fosse 4 presencial. anos, isso. Quer dizer, era presencial, né? Era semipresencial, né? Era Semipresencial. Híbrido, que chama, né? Hoje é híbrido, né? Na época nem existia a palavra quase. Nós tínhamos uma tutora, né? Que era a dona Lisete Faquinello, e cada turma, a minha turma era a dona Lisete. A outra turma era a dona Irma Fagion, professora Irma Fagion. E a gente fazia todos os trabalhos, eram muito, assim, cobrados, eram difíceis. As tutoras retornavam para o polo, né, para a faculdade, os nossos trabalhos. Eles vinham com as observações, as quais a gente tinha que reformular, mudar, né? E assim eram feitos. E durante todo o mês a gente fazia uma prova, né? Uma prova objetiva e prova com uma questão descritiva também relacionada aos assuntos abordados durante aquele período. Aí você teve experiência também, depois de ter se formado, você, além de dar aula de alfabetização, que sempre foi a tua, né, para as criancinhas, tu também teve um período de alfabetização dos adultos, né? Exatamente. Tu deu aula para os adultos, eu lembro também de participar, de ir junto nas aulas. Como é que foi essa experiência de alfabetizar a melhor idade? Muito gratificante. Foi durante 1 ano, né? E também foi uma experiência nova, trabalhar com jovens e adultos. Na verdade, eram mais pessoas de idade. Eu tinha uma aluna com 81 anos de idade, a qual aprendeu a escrever o seu próprio nome, que até então não sabia escrever, né? E algumas outras palavrinhas que ela conseguiu ler. Ela e muitos outros na época, né? Era um programa do governo federal, alfabetização de jovens e adultos. E o que é melhor? Dar aula, ensinar criança ou ensinar adulto? Olha, ensinar o adulto é muito gratificante, porque são pessoas que trazem já uma bagagem, uma história de vida muito grande, né? E a gente leva em consideração toda essa etapa antes de começar a ensinar eles. Você tem que ouvir as histórias. Muitas vezes, eles frequentam a escola com o objetivo de um desabafo, de contar a história deles, né? O passado deles. Aí você ouve toda aquela história, você pode trabalhar até em cima daquilo que eles estão colocando ali, da situação. Então, foi muito bom. E as crianças também têm, nossa, não tem nem muito o que falar, né? É gratificante dia a dia, porque ali é novo, é tudo novo. E a gente continua aprendendo com eles. Tu aprende no dia a dia, a cada momento, a cada dia que passa. É uma história nova que acontece em sala de aula, né? E você está progredindo, está crescendo junto com eles e aprendendo. Sim. Qual que é a principal diferença que você vê dentro de sala de aula, seja com as próprias crianças, o entorno, as famílias? Como é que era lá antigamente
E, ao decorrer desse tempo, as transformações que tiveram, tipo, desde o do comportamento das crianças dentro de sala de aula, o respeito, a forma como elas absorvem as informações, a interferência dos pais na escola, como é que você vê essa diferença de lá do início, quando você começou a lecionar, até os dias atuais? Sim, muita diferença, uma grande diferença. Quando, no início, eu até trabalhava numa sala multisseriada. O que é uma multisseriada? Trabalhava com 4 séries juntas, na mesma sala. Então, dividia as fileiras de carteiras, 1º, 2º, 3º, 4º ano, e ali a gente trabalhava com os alunos. Você preparava 4 diários, 4 conteúdos diferentes e trabalhava. As crianças ficavam ali, umas, né, atrás das outras, em fileira. Era o comportamento muito radical, porque já vinha dos próprios pais, né? O pai e a mãe já chegavam na reunião na escola e já avisava o professor, olha, qualquer coisa, você avisa a professora que nós tomamos providência lá em casa, né? Então, eles tinham até pelo receio, né? Mas era muito diferente. Os pais eram autoridades e os professores eram autoridades também. Também. E hoje existe muita diferença, né? As famílias já são bastante desestruturadas, né? Então, eu acho que é isso já que causa grande problema dentro das salas de aula. Reflete no né? aluno. Reflete no próprio aluno. Né? Na questão da disciplina mesmo, né, do aluno, né? Sim. Comportamento E dele dentro da hoje, sala. exato. E hoje eles têm bastante acesso, né? Muito acesso à informação, a tudo. Coisa que antigamente não existia, né? Então, eles estavam ali para estudar e era aquilo. Hoje não, eles se dispersam entre as redes sociais, né? E acabam deixando de lado os estudos, né? E até a própria família, às vezes, acaba que deixando a criança usando o celular, no caso, para ficar mais tranquila, para que a criança não incomode em casa, né? E aí... Isso interfere na hora da aula, que a atenção tem que ser pro professor e a criança, né? Não tem mais o rigor que tinha de antigamente em casa, quando o pai só olhava e a criança já entendia que era para respeitar, que era para ficar quieto, que era para, né, fazer alguma ação. Hoje, como já não tem mais isso dentro de casa, então a criança leva isso para dentro da escola e o professor perde a autoridade também, Perde a né? autoridade. E fica bastante difícil, né, para o professor de sala de aula hoje trabalhar, né? Porque, às vezes, o desgaste é muito grande, você faz, assim, o possível e o impossível. E, muitas vezes, não consegue obter, né, o resultado que você almeja, que você espera com os alunos. E a participação, o envolvimento dos pais, preocupação dos pais em relação ao que era antigamente e ao que é hoje. Teve alguma diferença também? Dá para fazer um paralelo se era melhor antes, melhor agora? Ou algum outro tipo de comparação em relação ao envolvimento dos pais em si mesmo, No ensino, né? na vida escolar do filho, né? A gente não pode generalizar, né? Porque existem hoje muitos pais preocupados, atentos à educação e à formação dos filhos, né? E assim como existia antigamente. Mas também tem casos, né? Tem exceções. Como eu falei anteriormente, existem aquelas famílias desestruturadas. Falta, então, aquele aconchego familiar, aquele conjunto, aquele grupo familiar para ela, né? Então, isso também reflete em sala de aula. É uma questão social mesmo que acaba afetando na educação em si, né? Que muitas vezes não provém da educação o problema, né? Sim. É uma questão social mesmo, né? Sim. Eu tenho recordação, agora pegando um pouquinho do gancho também das memórias, eu não sei você, eu nunca fui teu aluno, né? Não sei o Jonathan. Não. Né? Você Só não... quando a gente Só em brincava casa. de escolinha Exatamente, em casa. exatamente, que é o que eu ia falar. Só de forma informal, né? Então, eu tenho muita recordação no período de alfabetização ali, da gente brincar, né, em casa. As brincadeiras,
entre elas era fazer prova, né? Você fazia as provas ali pra gente escrever o nome, escrever as letras, né? Exato. No período de alfabetização. E depois a gente trocava, né? Sim. Lembram? Depois era vocês que faziam, a mãe preenchia e vocês davam a nota para a mãe. Não. Essa parte eu não lembro. Sim. Então, foi bastante estímulo, né? Sim. E é isso que também as crianças devem ter em casa, né? Uhum. Esse estímulo é muito importante. E acho que assim, como o episódio é um episódio especial, né, de Dia das Mães, a gente trouxe já a história base da nossa mãe, né, da Dona Mara Regina Batista da Silva Copini. Eu acho que um dos pontos principais na nossa história é justamente dela ter sido, durante boa parte da vida, a minha principalmente, né, desde os 4 anos a minha, do Jonathan aos 12, ter sido pai e mãe, né? Como é que foi para você encarar, ter 2 filhos pequenos e de repente tá sozinha, né, para criar as crianças? Foi um período bastante difícil, né? Acho que nem tem muito o que comentar, né? Vocês presenciaram toda a história e muitas pessoas aqui que vão nos ouvir também sabem da nossa história, né? Mas foi, assim, bastante difícil. Tive que ter muita força de vontade, muita garra, muita determinação, erguer a cabeça para poder dar forças para vocês também, para a gente superar tudo o que aconteceu. Mas graças a Deus, Deus esteve sempre do nosso lado, né? E protegendo a cada um de vocês. Tanto é que depois cresceram, estudaram, se formaram, né? E hoje estão aqui, meus filhos abençoados. Né? Estamos aqui fazendo isso, né? Agora julguem aí se é bom, se é bom ou ruim. O que vocês acham? Será no que deu, né? Olha só. A criação da Dona deu, Mara né? foi boa ou foi... Eu considero como excelente. Então, não posso falar diferente, né? Então, da mesma forma, né? Mas é um programa diferente mesmo, né? Com um especial aí para o Dia das Mães. E a gente até nem tem muitas questões para fazer, porque a gente sabe de muita coisa, é tão íntimo, né? Tão próximo assim, não tem... não dá para esticar muito a conversa também. As partes que eu acho que interessariam a todos, né? A parte mais pública, eu acho que a gente já conversou, já foi explanado aí. Eu acho que como um especial de Dia das Mães, até como forma de agradecimento à nossa mãe, né? De ter feito todo esse trabalho por nós. Então a gente agradece você, né? Por ter participado aqui do nosso programa. Eu chamo de você também, né? Eu chamo como eu chamo em casa, né? Agora em frente às câmeras aqui, a senhora, né? Sem maquiagem. Que inclusive uma pessoa que me fez... logo que a gente lançou, aproveitando, né? Hoje, como é um negócio mais... um programa especial, trazendo um pouquinho do por trás das câmeras. Logo, os bastidores. Logo que a gente iniciou o podcast... eu recebi uma sugestão de trazer você aqui, né? Uma pessoa veio e me mandou mensagem dizendo, uma pessoa para ser entrevistada, com certeza é a mãe de vocês, né? Que foi o Paulo Guerreiro, que antes ainda, então, eu agradeço o Paulo por ter feito essa sugestão, e antes de ter trazido você aqui, a gente trouxe o pai dele, né? Que foi o doutor Gilmar, né? Guerreiro. E então, quando ele deu essa sugestão, logo nos primeiros episódios ali, eu já virou a chavinha e disse, opa, vai ser o especial do Dia das Mães. Então, agora a gente fez o convite para ti e agradece por você ter vindo aí, bater o papo no Fala Mais. Isso aí. Obrigado, muito obrigado então, pela presença e pode agora rasgar a seda aí. Se quiser elogiar mais um pouquinho, a gente agradece. Ai, eu fico muito feliz, olha, foi
esse já é o meu presente de Dia das Mães. Ai, que bom. Deu boa. Deu boa. Agora falta do aniversário, né? Que Missão caiu quase cumprida. junto. A gente grava um outro podcast, pode ser? Então, poder estar aqui com vocês, um orgulho imenso, muito grande, ambos, né? São os meus filhos amados. Os preferidos. E o presente já recebi, que foi o convite de vocês para estar aqui, tá? Então, agradeço imensamente o convite de vocês e agradeço a todos, né, que acompanham os podcasts do Oeste Mais, que são bem importantes, muitas vezes, assim, um pouco retraídos, como hoje, né? E muitas vezes muito soltos, muito divertidos, né? Você era, agora já tá há um bom tempo longe dos microfones, né? Mas era muito acostumada com microfones, não com câmera, né? Então é natural. É. E também não, né? Entrevistada pelos filhos, né? Que é outra questão. Mas um orgulho muito grande. Muito obrigada, Deus abençoe vocês muito. E um beijo muito grande também no coração de cada mãe pela passagem do Dia das Mães. Tudo Obrigada, bem. gente. Tá certo. Um abraço aí para nossa mãe, né? Obrigado pela presença aqui no nosso Fala Mais. Um abraço para todas as mães. Um abraço para minha avó também, né? A dona Nair. Pra sogra, a Deunilde, né? Mandar um abraço pra sogra, já que no episódio passado a gente fez umas brincadeiras, né, com o Tchau e claro, Bep. Né? Então a gente reconstrói agora o clima, né? Até porque no domingo a gente vai ter que estar por aí, né? No almoço do Dia das Mães aí na avó, na sogra, na mãe, né? Então, um abraço a todas as mães aí, obrigado pelo carinho, né, pela a companhia sempre aqui no nosso Fala Mais, e feliz Dia das Mães para todos vocês aí, um ótimo domingo, um domingo de muita confraternização aí com toda a família e felicidades, além do domingo, todos os dias, né? É isso aí, feliz Dia das Mães para todas as mães que estão acompanhando, e a gente agradece a presença de vocês aqui também, de novo a presença da nossa mãe como convidada do nosso Fala Mais. E fica o convite, então, para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Vamos fazer a entrevista, o bate-papo com a Dona Mara ser o vídeo mais acessado aí, quero ver. Aí. Então, compartilha aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E deixa os parabéns nos comentários lá para sua mãe, né? Comenta lá, né? Beleza, pessoal? Obrigado, então, e a gente se vê na próxima semana. Valeu, até mais.